3 vezes mais rápido, incluindo esses 3 itens na rotina. Cá estou eu hoje de cabelo molhado, porque a vida acontece do lado de cá. E ou eu secava o cabelo e atrasava na live, ou eu chegava no horário de cabelo molhado e preferia aqui honrar o meu compromisso de estar aqui com você. Sônia linda, seja bem-vinda. A gente vai estar falando aqui sobre incluir esses 3 elementos e emagreça 3 vezes mais rápido. E aqui é 15 minutinhos bem direto ao ponto para contribuir aí com o destravar do seu emagrecimento, né? E o que eu trouxe aqui, o conteúdo dessa live de hoje, para quem ainda não sabe, eu trabalho com 4 pilares, né? Que é o corpo, mente, emoções e a parte sistêmica, onde a gente aborda aí as dinâmicas ocultas. E o conhecimento que eu vou trazer aqui para você hoje para destravar o seu emagrecimento, ele tá no pilar 1. E eu aprendi sobre isso no curso de estrategista de emagrecimento acelerado que eu fiz, onde eu aprendi toda a parte de fisiologia, toda a parte de queima de gordura e várias estratégias, que são estratégias inclusive que eu incluo no meu dia a dia. Para quê? O nosso corpo, ele já tem recursos. Isso que é importante a gente entender. O nosso corpo, ele já tem muitos recursos e a gente precisa o quê? Usar os recursos que o nosso corpo já tem para facilitar a gente a alcançar aquele objetivo que a gente deseja. Então eu preciso falar uma coisa para você. Se você deseja emagrecer, se você tem um objetivo com relação a isso, uma coisa que a gente precisa fazer, gente, é usar a cabeça. A gente precisa pensar, a gente precisa ser esperto, a gente precisa ser inteligente. Por quê? Porque comer é bom, porque a comida faz parte, porque vai ter o dia que a gente vai comer a pizza, vai ter o doce que a gente gosta, vai ter a saída com as amigas, com as primas, com o marido, com o neto, seja lá com quem for, a comida ela faz parte e é muito bom cá entre nós comer. Eu amo comer também, eu amo a pizza, eu amo uma comida japonesa, tem várias coisas que eu amo. E a dinâmica da vida, ela exige que a gente seja o quê? Que a gente seja esperto, que a gente seja inteligente e que a gente use os recursos que o nosso corpo tem a nosso favor, porque a vida exige dedicação, exige esforço, mas não é sobre somente sacrifício, não é somente sobre fazer as coisas que eu não gosto, é também sobre desfrutar as coisas boas da vida. E isso cá entre nós, eu compartilho também da ideia de que comer coisas gostosas faz parte. Se socializar com pessoas onde tem comida também faz parte. Mas o que eu preciso? A vida não é ou, eu sempre trago isso, né? Ou eu faço dieta, ou eu como gordice, ou eu sou sedentária, ou eu faço exercício. Não! Eu posso comer gordice e também fazer uma alimentação saudável. Eu posso comer doce e comer fruta. Eu posso fazer exercício e também tirar um dia de preguiça. E incluir tudo isso na nossa vida é que faz com que a gente consiga ter mais assertividade e mais leveza, porque tudo isso cabe o dia da preguiça, mas cabe também a gente fazer o que precisa ser feito. Mas a vida não é somente fazer o que precisa ser feito, é sobre desfrutar daquelas coisas que a gente gosta também. Então, o que eu quero compartilhar aqui com você hoje, né? Para a gente conseguir emagrecer, e eu sempre falo, o que é emagrecer? É um conjunto de coisas que você faz por um determinado tempo para você alcançar um determinado resultado. Acredito, 95% das pessoas que emagrecem, depois de um ano, elas voltam para o peso anterior ou mais. E eu acredito que 95% das pessoas que querem emagrecer já emagreceram. Com alguma estratégia, fizeram algo, procuraram alguma alternativa que conseguiram emagrecer. E esse ponto, ele é bastante importante porque ele traz bastante ensinamento, bastante clareza, bastante respostas até mesmo, quando a gente vai se tornando um pouco mais maduro, né, para aprender a lidar com isso. Então por que eu voltei a engordar e tudo mais. Só que tem algumas coisas que elas são básicas da gente fazer e eu vou trazer aqui 3 elementos, né? Mas não vou abordar exatamente sobre esses 3 elementos. Mas assim, ó, o que a gente precisa? O essencial é simples, partindo do básico, do simples. O que você precisa? Você precisa de uma alimentação que vá proporcionar esse emagrecimento para você.
Só que a gente também precisa de estímulos, por quê? Porque o nosso corpo ele tá buscando e lutando o tempo todo para se adaptar, porque o nosso corpo ele não gosta de ter trabalho. Então toda alteração que a gente faz, por exemplo, nos estímulos que vem da alimentação, o que acontece? A gente dá trabalho para o nosso corpo, nessa adaptação que o nosso corpo precisa fazer é que a gente queima gordura, é onde a gente aumenta nosso gasto calórico, é aí que a gente perde peso. Quem nunca falou assim, nossa, ainda faltam tantos quilos para eu conseguir emagrecer, só que agora eu estacionei, agora eu não consigo mais, eu não sei o que aconteceu, eu não sei mais o que é que eu tiro da minha alimentação, eu já tirei tudo e eu não sei mais, agora eu tô comendo mesmo só ali o essencial e mesmo assim eu não consigo emagrecer, porque não é somente sobre a gente retirar, porque o nosso corpo, ele vai chegar num ponto onde ele vai se adaptar. Então, o que a gente precisa fazer? Ter uma alimentação adequada? Sim. Mas é importante que a gente tenha também estratégias ao longo desse processo para a gente ir dando novos estímulos para o nosso corpo precisar se adaptar. Nesse movimento de adaptação é que a gente consegue sair do efeito platô, né? Que a gente chama, mas que a gente fala que estacionou. Estacionei, sobre isso. Então, uma alimentação adequada e as variações, um bom sono, uma boa rotina de sono também contribui bastante. E exercício físico. E aí é sobre esse ponto aqui que eu vou falar, na verdade, sobre estímulo físico, né? Existem dois, quando a gente fala sobre estímulo físico, existem como se fossem assim, duas categorias e eu vou trabalhar aqui com uma categoria baseada naquele ponto que eu falei, gente, a gente precisa usar a cabeça para emagrecer, a gente precisa usar a nossa inteligência, e mais do que isso a gente precisa ser esperto, né? E quando eu falo ser esperto, eu, por exemplo, que eu falo assim, eu faço tudo certinho durante a semana, por quê? Porque eu sei que vão ter ali alguns dias que eu vou estar com pessoas, ou então que eu vou querer ir em lugares, que eu vou querer sair com o meu marido, e não vai ter ali uma opção, e mesmo que tenha, às vezes eu quero comer alguma gordice mesmo, então eu deixo para comer essas coisas quando eu não tenho opção, quando eu tô acompanhada de outras pessoas. Então, simplesmente quando eu falo, não, hoje é um dia que eu quero, sei lá, comer um lanche, alguma coisa. Mas para isso eu faço o quê? Eu faço aquilo que precisa ser feito. E aí, olha só que interessante, quando a gente fala sobre estímulo físico, tem aqui duas categorias do estímulo físico. Aí a gente olha pro exercício físico e a gente olha para atividade física. Então, quando eu falo sobre exercício físico, eu tô falando do quê? Eu tô falando daquele momento do seu dia que você você coloca uma roupa, você vai até um local e você se dedica para fazer um exercício físico. Então, aqui esse é um ponto onde a gente precisa olhar. O que eu acredito com relação ao exercício físico? Que o exercício físico, ele tem a ver sim com o emagrecimento, mas ele vai, gente, N vezes além do emagrecimento. Para mim, exercício físico, a vida é movimento. Então, quando a gente está fazendo um exercício físico, a gente está no fluido da vida, a gente está no fluir da vida, porque a vida é movimento, a gente não foi feito para ficar parado. Então, o exercício físico, para mim, ele está muito ligado com um movimento de vida. Eu não sei como é quando você termina de fazer um exercício físico, mas eu me sinto mais viva depois de um exercício físico. Então, para mim, está muito relacionado esse aspecto do exercício físico como um movimento de vida mesmo, sabe? De viver mesmo, de me sentir viva e de dar vida mesmo para o meu corpo. Enfim, então esse é um ponto. Aqui eu tô falando o quê? De exercício físico. Agora, se você para e você fala assim, Nani, eu não gosto de exercício, eu já tentei várias coisas. Se você fala assim, Nani, eu não tenho tempo, ou Nani, eu tenho limitações físicas, qualquer que seja aí a questão que você tem com relação ao exercício físico, então tudo bem, a gente vai buscar uma outra alternativa para esse ponto. Só que o que é importante a gente entender? A gente tem lá um gasto calórico diário. E o nosso corpo, ele conta com alguns pontos desse gasto calórico ao longo do nosso dia para que a gente consiga o quê? A partir daquela ingestão que eu dei, que eu dei para o meu corpo, então o que é ingestão? Tudo que eu comi.
Então, eu comi pão, eu comi bolo, enfim, ali ele tem uma quantidade de caloria. O que é que o nosso corpo está contando? O nosso corpo ele está contando ali com algumas formas, vamos dizer assim, para que a gente gaste isso que a gente ingeriu. E o nosso corpo, o que ele conta? De 5 a 10% desse gasto energético que eu ingeri, o nosso corpo ele está contando com o exercício físico. O que é o exercício físico? É aquele momento que eu paro, eu coloco uma roupa e eu vou fazer um exercício. Então hoje, por exemplo, de manhã, depois que eu fiz a minha rotina da manhã, o que eu fiz? Eu fui lá, eu me troquei, fui levar a Camila na escola, parei na academia, fiz a minha musculação e voltei para casa. Aqui é o que? Exercício físico, tá? O nosso corpo, ele conta de 5 a 10% do nosso gasto energético vindo do exercício físico. Então, lembrando que quando a gente fala de emagrecimento, não é um cálculo exato. Quando a gente fala sobre queimar gordura, quando a gente fala sobre perder peso, não existe 2 mais 2 é 4. Existem N fatores que influenciam, tá, no seu emagrecimento. Então, às vezes você vai falar assim, eu fiz isso, não tive o resultado que eu esperava, não tive o resultado que eu almejava. Por quê? Porque emagrecer não é uma ciência exata. A gente está falando sobre um ser humano que é um conjunto de coisas. Aquilo que eu penso influencia, aquilo que eu sinto, Nossa Senhora, influencia demais. Aquilo que eu como, se eu me estressei, se eu tive um dia mais calmo. Então, tudo isso interfere. Emagrecimento é o quê? É uma reação química que acontece no nosso corpo. Então, é um conjunto de várias coisas. Por isso que quando a gente fala sobre emagrecer, não é somente sobre o aspecto de queimar caloria ou de de queimar gordura ou diminuir a quantidade de calorias. Por quê? Porque é multifatorial, tá? Então aqui é óbvio, né, que uma live de 15 minutos eu vou trazer um ponto para você observar, para você olhar e para você fazer um ajuste, que eu acredito muito, né? Que o ser humano, ele é como um navio. O que acontece com o navio? Ele tá aqui numa direção. Se ele mudar 1 grau, ele muda completamente o destino dele. Ele não precisa, né, dar um grande giro. Não, basta ele mudar 1 grau que ele muda completamente o destino dele. Então é isso que eu acredito com relação a nós enquanto seres humanos. Eu não preciso fazer uma mudança radical. Eu preciso apenas me concentrar em mudar 1 grau, ser consistente naquilo. Não basta também eu mudar, né, e uma única vez. Eu preciso ser consistente naquela mudança. Então, quando a gente fala sobre exercício físico, é isso. Só que vamos supor que você fale assim, Dani, eu não gosto, eu não tenho tempo, não é pra mim, ou seja lá o que for, eu tenho uma limitação física, tal. O que eu posso fazer então? Existe um gasto também, na verdade, existem de 4 a 5 gastos, tá? Que a gente tem aí ao longo do nosso dia. Só que tem um gasto que ele é o gasto que ele chama de NEAT, que ele é um gasto onde ele contempla o quê? Atividades físicas, que não são exercícios físicos. Então, o exercício físico é o quê? É aquela hora que eu paro, que eu vou para academia, é aquela hora que eu paro que eu vou fazer um treino HIIT, é aquela hora que eu paro eu vou fazer uma aula, é aquela hora que, enfim, eu paro para me dedicar naquele momento àquele exercício. Então isso é exercício físico. Mas tem um outro gasto que ele chama NEAT, que ele não está relacionado a exercício físico, mas ele está relacionado a atividades físicas. E o nosso corpo, ele conta com esse gasto energético em média de 20% do nosso dia. E o que a gente precisa fazer? Então lembra que eu falei, para a gente conseguir emagrecer, a gente precisa usar a cabeça. A gente precisa ser inteligente. Então como é que eu faço isso? Você precisa aumentar o seu gasto energético relacionado ao NEAT, que está relacionado às atividades diárias da sua rotina, tá? Então, NEAT é uma sigla em inglês, né? Mas traduzindo, o que significa? Atividades termogênicas não relacionadas a exercício físico. Então, são o quê? São as atividades que a gente faz. E o que você vai parar para pensar? Então,
a gente precisa pensar, e se a gente for parar para olhar com relação ao avanço, né, da tecnologia, e a gente olha para o NEAT. O que é o NEAT? São as atividades que a gente faz ao longo do nosso dia. Então, para pensar, olha só esse exemplo que eu vou dar. Uma mulher que ela lavava roupa à mão. Se você aqui tem, né, mais aí de 30, 40 anos, muito provavelmente você passou por isso. Hoje a gente tem máquina de lavar que faz esse trabalho. Mas olha só que interessante, por que eu tô dando esse exemplo? Quando as mulheres, elas lavavam roupa na mão, e não, eu não quero que você volte a lavar roupa na mão, graças a Deus temos a tecnologia, né? Mas olha só que interessante, quando as mulheres, elas lavavam roupa na mão, então pega a roupa, leva a roupa no tanque, esfrega a roupa, torce roupa, olha só quantos movimentos ela tá fazendo. O que a gente faz hoje? A gente pega a roupa, coloca na máquina, aperta um botão e a máquina faz todo o trabalho, certo? Essa atividade da mulher lavar roupa à mão, ela gastava em média 1.500 calorias. Então olha só esse movimento ativo, ela gastava em média 1.500 calorias. Quando essa mulher, ela deixou esse gasto energético para colocar a roupa na máquina, automaticamente o que é que aconteceu? Ela deixou de gastar essas 1.500 calorias e o corpo estava o quê? O corpo estava contando com esse gasto energético, mas ela simplesmente parou de fazer isso e não colocou nenhuma outra coisa no lugar. O que acontece? Quando a gente para de gastar essa energia, o nosso corpo ele começa a acumular. Na hora que ele começa a acumular, o que acontece? A gente começa a engordar. Pode ser que você que está aqui comigo, você pare para pensar e você fale, caramba, não, realmente, o que é muito comum? Quando eu fazia exercício de bicicleta, quando eu ia trabalhar de bicicleta, eu não engordava. Depois que eu tirei carta, comprei meu carro, eu comecei a engordar. Por quê? É NEAT, entende? É o quanto o nosso corpo a gente está fazendo de movimento dessas atividades. Ou então você fala assim, nossa, eu morava em um prédio que não tinha elevador e eu morava no 3º andar, então tudo que eu tinha que fazer, eu tinha que subir e descer a escada. O que você está contribuindo? Você está contribuindo com o NEAT, que é o gasto energético relacionado a atividades que não são exercícios físicos, mas são atividades físicas. Então entende a diferença? E o que é que a gente precisa fazer? Se você é uma pessoa que já faz exercício, maravilha, o seu corpo tá ali contando com aquele 5 a 10% voltado para o exercício que você faz. Se você quer potencializar, então como que você inclui isso no seu dia? Você inclui aquelas atividades que são automatizadas ou então que são mais fáceis ou então que você não gasta tanta energia, você coloca essas atividades no seu dia. E, gente, o essencial é simples. Só que por que muitas vezes a gente negligencia o simples? Por que muitas vezes a gente negligencia aquilo que é essencial? Porque a gente não sabe o que está por trás daquilo. Então, eu não sei o conceito daquilo. Se eu não sei o conceito daquilo, o que eu vou fazer? Eu vou ter a tendência de desacreditar daquilo. Então vamos supor que você fale assim, eu falo assim para você, olha, quando você for no shopping hoje, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu trabalho no shopping, ou eu sou uma pessoa que eu gosto muito do shopping, o que eu vou falar para você? Ao invés de você pegar a escada rolante ou o elevador, vá de escada. Por quê? Porque nisso você está contribuindo com o aumento do seu gasto energético. E isso vai contribuir com o seu emagrecimento. E ao longo do seu dia, você pode observar muitas coisas que se você fizer uma substituição, você vai conseguir aumentar o seu gasto energético de uma forma muito simples. Então, se você vai, por exemplo, em uma padaria que é relativamente perto da sua casa, você pode fazer isso de carro, ao invés de você fazer isso, se você pode fazer isso de a pé, ao invés de você fazer isso de carro, isso está contribuindo com o seu gasto energético. Então, se você vai, por exemplo,
se você vai no shopping, se você mora num lugar que tem escada, então para, e aí você vai fazer o quê? Vai fazer um diagnóstico do seu dia de quais são essas coisas que você faz de forma que não gasta energia de uma forma ativa e que você pode substituir. Isso vai contribuir para o seu emagrecimento, isso vai contribuir de uma forma inteligente, porque o seu corpo ele está contando com esse gasto energético. E essa simples falha de eu não contribuir com esse ponto com o meu corpo, muito provavelmente fez com que você engordasse. Por quê? Porque a gente está aqui em 2023, eu nunca lavei roupa na mão, mas imagina uma mulher que ela lavava a roupa na mão e ela deixou de lavar. O que acontece? O corpo dela continua precisando daquele gasto energético. Quando não há o gasto energético, automaticamente o que há? Há o acúmulo energético. E nesse acúmulo energético é que a gente engorda. Quem tá aqui na live comigo, compartilha se tá fazendo sentido, tá? Então, o que você precisa fazer? Você precisa estar em movimento, você precisa colocar o seu corpo em movimento. Se você não faz isso fazendo atividade física, você precisa fazer isso se você não faz isso fazendo exercício físico, você precisa fazer isso fazendo atividade física. Então, para pensar no seu dia, quais são as coisas que você faz que não contribui com esse gasto energético e quais são as coisas que você pode começar a substituir ou então que você pode até mesmo começar a incluir. Bom, eu vou na padaria todo dia. Só o fato de você ir na padaria todo dia, ao invés de ir a pé, ao invés de você ir de carro, você já está contribuindo com o seu NEAT, que é com o seu gasto energético. Então, todas essas coisas, eu sempre vou de elevador, ou eu sempre vou de escada rolante. Então começa a fazer, Nani, mas isso não faz diferença. Se você buscar fazer o teste e sentir essa diferença, você vai perceber que sim, porque você está ativando o seu corpo, você está ativando o seu metabolismo. E quando eu falo ativando, o que é? Você está aumentando o seu gasto energético. E olha só que interessante, por isso que eu comecei a falar sobre isso na live. Esse é um recurso que o seu corpo ele já tem. O seu gasto energético vindo das atividades físicas que a gente executa ao longo do dia, o nosso corpo já tem esse recurso. Olha a importância da gente conhecer o nosso corpo. O nosso corpo, você já tem esse recurso aí dentro de você. A única coisa que você precisa fazer é o quê? É usar isso a seu favor. Então, a gente olha o quê? A gente olha porque o que é o essencial? O essencial é a gente estar em movimento, é a gente estar em constante atividade. Não quero fazer exercício, não gosto de fazer exercício, tenho repulso a fazer exercício, tenho implicação com fazer exercício. Então, olha para as atividades do seu dia e vai o quê? Vai contribuindo para o seu dia, vai contribuindo para você mesma. Vai contribuindo para você mesma, para você facilitar esse processo. Então, você vai parar para perceber, você vai falar, caramba, isso aqui não me custa nada. Ó, a Gloriane entrou aqui, eu lembro que a gente trabalhou uma época, antes até de eu trabalhar com emagrecimento, a gente trabalhava em um prédio e a gente trabalhava, acho que era no quarto andar, se não me falha a memória. E a gente pegava elevador para ir. Se eu escutasse isso naquela época e eu tinha ali o desejo de emagrecer, a primeira mudança que eu faria era justamente essa. Bom, então eu não vou mais de elevador, eu vou de escada. Por que eu vou de escada? Porque eu vou estar contribuindo com esse gasto energético. Gente, e o nosso corpo, ele gasta de 20 a 25% desse gasto que não está relacionado a exercício físico. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa dar mais daquilo que o nosso corpo quer. Então, como que eu faço para aumentar o meu gasto energético? Essa é uma forma, rápida, é uma forma inteligente, é uma forma que não toma tempo, é uma forma que não exige muito de você, mas é uma forma que vai contribuir muito com o seu resultado, que vai contribuir muito com o seu objetivo e você vai sentindo a diferença, tá?
E aí, se você topa, né, um movimento, você fala assim, e partindo sempre de qual ensinamento que eu acredito muito, o essencial é simples, tá? Nani, o que eu posso fazer de uma forma mais assertiva? O que eu posso fazer de uma forma mais direcionada para eu conseguir emagrecer? O que você pode fazer? Você pode fazer o que eu chamo de 3 em 1. O que é 3 em 1? Você vai parar 3 vezes no seu... Isso tudo olhando para onde? Olhando para aumentar o nosso gasto energético de forma praticamente passiva. A gente precisa. Então, o emagrecimento, ele consiste em quê? Não consiste somente em diminuir a quantidade de caloria que eu estou consumindo. Isso também, mas não é só isso. E o que eu preciso, o que consiste também? Aumentar esse gasto energético. Então, o que você faz? É o básico, o essencial para você conseguir mudar. Lembra só que somos seres humanos, a gente não precisa mudar tudo da noite pro dia, a gente precisa somente mudar a direção que a gente está indo da noite pro dia. Então, olhando para isso, o que você pode fazer? 3 vezes por dia, você vai fazer 1 minuto de um exercício. Então, 3 vezes. 1 minuto. Eu não tô falando de você fazer 1 hora e 20 minutos. Tô falando de você fazer 1 minuto. 3 vezes por dia, você vai fazer 1 minuto de polichinelo por dia. Então, 3 vezes por dia, 1 minuto. Você coloca lá o cronômetro e você faz 3 vezes por dia, 1 minuto de polichinelo. Nani, no que isso vai me ajudar? Vai ajudar você a aumentar o seu gasto calórico, que é o NEAT, vindo de atividades físicas. Só isso já vai contribuir o quê? Para aumentar o seu gasto energético. Na hora que você aumenta o seu gasto energético, você consegue o quê? É uma conta, né? Apesar do emagrecimento não ser uma matemática exata, mas você sabe, sei lá, eu tô consumindo 2.000 calorias por dia, mas eu gasto, sei lá, 1.700. Então, quando você inclui isso, quantas calorias a mais você vai gastar? Percebe que, vou gastar 200 a mais, vou gastar 300 a mais. Bom, daqui pra frente eu sei que eu paro de engordar e aos poucos eu vou conseguindo emagrecer. Então, é pra esse ângulo que eu tô olhando, tá? Então, é isso. Comenta aqui embaixo se fez sentido pra você. Se você gostou, 15 minutinhos aqui, ó, para destravar o seu emagrecimento. Use os recursos que o seu corpo já te proporciona, use os recursos que você já tem. Não tem como a gente emagrecer sem usar a cabeça, porque as coisas continuam acontecendo, a vida social continua acontecendo, a gente continua, né, comendo, e mesmo que eu pare por um tempo, falar eu vou parar enquanto eu tô emagrecendo para comer, o que é muito difícil, que eu não considero nem ser saudável, mas vamos supor que você fale isso, depois que você alcança o seu objetivo, você precisa, se você quiser aprender a manter, você precisa aprender a lidar com tudo isso. Então, mais importante até do que você conseguir emagrecer, alcançar, é como você vai lidar com isso depois. Eu falo, 95% das pessoas que emagrecem depois de 1 ano ou mais, elas voltam a engordar. Eu não quero somente que as pessoas emagreçam, eu quero principalmente que elas aprendam a manter. E para isso a gente precisa o quê? Pensar, a gente precisa ser inteligente, a gente precisa ser esperto, a gente precisa usar a cabeça. Por quê? Porque também tem que equalizar. A vida não vai deixar de acontecer, eu não vou deixar de comer, as pessoas não vão deixar de me chamar, aniversário não vai deixar de ter, casamento, batizado, chá de bebê, enfim, tudo vai continuar acontecendo. E aí? A vida para? Não, a vida não para. Por quê? Porque é a gente que precisa aprender a lidar com essas situações. Então, quando a gente olha para esse movimento, né, das atividades físicas, a gente está contribuindo de uma forma leve, essencial, mas muito assertiva aí para aumentar o seu gasto energético. Quando que eu faço isso? Com qual frequência que eu faço isso? Você precisa fazer uma observação do seu dia, de como que estão essas atividades aí no seu dia. Porque são baseado nessas atividades que você vai fazer. Eu quero um pouquinho mais. Aí você vai lá pro 3 em 1. 1 minuto fazendo polichinelo 3 vezes por dia. Você já vai aumentar o seu gasto energético.
tá bom? E aí, se você quiser saber mais estratégias, nossa, Nani, eu gostei dessa, eu sou formada como estrategista de emagrecimento acelerado, né? E quando a gente fala sobre acelerar o metabolismo, é um protocolo que a gente faz, é um conjunto de coisas que a gente faz. Essa daqui é uma pequena parte que já vai contribuir muito, mas é uma estratégia como um todo que a gente faz. Quero saber um pouquinho mais sobre esse protocolo de emagrecimento acelerado. Aí você me manda aqui uma mensagem no direct que a gente conversa um pouquinho mais sobre como que funciona esse passo que você pode dar, tá bom? Então, gratidão por quem tá aqui, por quem vai assistir gravado e por quem passou por aqui também, tá? Se você tá vendo essa live gravada, comenta aqui embaixo o que você mais gostou, ou então me manda uma mensagem no direct, tá? Falando o que você mais gostou dessa live e a gente bate um papo lá, quem sabe, porque não posso te ajudar aí com as estratégias de emagrecimento acelerado para você conseguir alcançar o objetivo que você tanto deseja, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Amanhã estou aqui novamente, 15 minutinhos para destravar o seu emagrecimento às 13h13. Fiquem com Deus.